Olá, bem-vindos ao canal Calmangás. Deixe um like e se inscreva. Griffith pergunta a Gantz se ele precisa de uma razão para ter salvo a vida do espadachim. Antes que Gantz responda, o rei de Midland se aproxima perguntando a Griffith se ele já se recuperou. O falcão logo faz o cumprimento para o rei. Furioso, o irmão mais novo do rei, Julius, manda Gantz prestar respeito na frente do rei. A contragosto, Gantz faz a referência. O rei manda os dois se levantarem e diz só estar de passagem. O rei apresenta seu irmão Julius e diz que ele é o líder do exército dragão branco e herdeiro ao trono de Midland. Griffith diz que é um prazer conhecer o Duque Julius. O rei elogia Griffith e diz que ele o faz lembrar de seus tempos de juventude enquanto guerreava. O rei continua dizendo que o povo de Midland conta com os esforços e as batalhas do bando do Falcão. Griffith avista uma jovem que acompanha o rei e pergunta quem ela é. O rei diz que essa é sua filha Charlotte. Ele diz que a garota é muito tímida e ela não gosta de soldados e por isso raramente sai do palácio. O rei pede para que a garota se aproxime, mas ela fica envergonhada e se esconde atrás de uma pilastra. O rei diz que a garota é muito mimada por ser sua única filha e se desculpa pela atitude da garota. O rei continua seu passeio e chama Charlotte. A garota passa correndo por Griffith e tropeça. O falcão branco a impede de cair segurando a garota. Julius dá um tapa em Griffith e pergunta como ele se atreve a tocar na princesa. Gantz vai para cima de Julius, mas Griffith o impede e com um sorriso no rosto diz que sente terrivelmente por seu atrevimento. Mais tarde, o Duque Julius anda pelo palácio. Ele ouve algumas serventes conversando sobre o Griffith, dizendo que ele foi promovido a conde e que ele é mais bonito e gracioso do que alguns nobres e dizem que comparados ao Griffith eles são patéticos. Irritado com as serventes, Julius as manda sair e parar de falar bobagens. O ministro Foz se aproxima de Julius e diz que talvez ele vai gostar de saber que o bando do Falcão vai ter a honra de participar da caçada real da majestade. Irritado, Julius diz que a caçada real é apenas para os nobres e só o exército dos dragões brancos deveria ter a honra de participar da caçada. O ministro coloca na cabeça de Julius que talvez Griffith possa receber uma promoção para se tornar um dos grandes generais. Furioso, Julius diz que não irá aceitar isso e nunca que um plebeu se tornaria general como ele, um mero ladrão igualado a um general de sangue azul. O ministro diz que também não quer ver isso, mas uma caçada é sempre perigosa e na floresta tem animais perigosos. Sempre tem o risco de alguém ser atingido por uma flecha banhada a veneno, mas claro, isso seria apenas um acidente. Julius compra a ideia do ministro e indo para seus aposentos diz que serão os últimos momentos que aquele verme merece. Gantz pensa na resposta de Griffith sobre precisar de motivo para arriscar sua vida pelo espadachim. Gantz pensa na noite em que Gambino morreu, e diz que a lua estava cheia como a de hoje. O espadachim se pergunta se era isso que ele esteve procurando. Gantz diz que no momento irá usar essa espada por Griffith. A grande caçada real se inicia. Os nobres de Midland se divertem caçando uma raposa, enquanto o bando do Falcão faz a proteção e segurança do lugar. Julius dá um sinal a seu capanga que se prepara para concluir o plano. Gantz fica visivelmente irritado em estar servindo de babá para nobres. Judal diz que é melhor que estar em batalhas correndo o risco de morrer. O espadachim diz que preferia estar usando sua espada em um combate. Corcus diz que até hoje só os dragões brancos tiveram a honra de ter esse trabalho, e foi por isso que eles aguentaram as guerras anos após anos. Irritado, Corcus continua seu trabalho. Griffith se aproxima da princesa e pergunta se ela não gosta da caçada. Charlotte diz que é a primeira vez que vai em uma das caçadas e só porque foi ordem de seu pai. A garota diz que não gosta de caçadas por ser cruel, e também não gosta de guerras. Charlotte diz que não entende por que os homens querem lutar. Um javali assusta o cavalo de Charlotte, o fazendo fugir assustado. Julius dá sinal para seu capanga. Griffith consegue parar o cavalo da garota salvando.
Charlotte agradece a Griffith. Uma flecha atinge o peito de Griffith em cheio. O bando do Falcão corre em auxílio de seu líder. Gantz pergunta à princesa de onde veio a flecha. Casca se desespera com o Falcão branco em seus braços. Gentilmente Griffith toca o rosto da garota. Ele retira a flecha de seu peito e diz que a flecha está envenenada e é do tipo mortal que não é usada para caça esportiva. Casca pergunta como Griffith se salvou. O Falcão puxa o berrelite e diz que isso foi seu escudo. Os membros do bando dizem que ele tem um amuleto da sorte. Em pensamento, Gantz diz que isso é mais que sorte. Gantz diz que vai pegar seus homens e vasculhar a área. Griffith diz que esse veneno não é barato. Mais tarde, Julius está furioso com seu capanga e teme que suspeitem dele. O capanga diz que os boatos são de um assassino tentando matar a princesa. Julius fica furioso porque agora Griffith é o herói que salvou a princesa. Julius pensa no olhar que Griffith lhe deu e pensa sobre ele saber a verdade. Julius chega à conclusão que o Falcão não pode saber nada e deve ter sido apenas uma coincidência, afinal tinha muitas pessoas na caçada e de qualquer forma ele não tem provas. Em outra parte do castelo, Gantz vai até Griffith e pergunta por que ele o chamou. Griffith se desculpa por o chamar tão tarde. Gantz comenta que tem muitos livros ali e pergunta se Griffith já leu todos. O Falcão diz que não é só sobre lutar, buscar o conhecimento também vai o levar mais alto, e ali tem livros de história, religião, ciência, guerra e alguns assim. Lendo o livro, Gantz pergunta o que Griffith queria de verdade. O Falcão diz que quer que o espadachim mate uma certa pessoa. Na calada da noite, uma figura encapuzada se esgueira por entre as paredes do castelo de Midland. Se trata de Gantz. Gantz pensa na sua conversa com Griffith, na qual o Falcão Branco pede para que o espadachim mate o general Julius. Griffith explica que descobriu que o veneno na flecha é um veneno caro e que só existe em uma loja em todo o reino, e quem comprou recentemente foi o capanga de Julius. Griffith diz que esse será uma luta diferente das outras, pois será um trabalho sujo e Gantz não pode falhar e não deve ser descoberto. Griffith pergunta se Gantz pode o ajudar com isso. Gantz diz para que Griffith não complique tanto as coisas e apenas o dê a ordem como sempre faz. Gantz observa Julius treinando o combate com seu filho. Julius faz um treinamento pesado com o garoto, assim finalizando o treino. Ao ver isso, Gantz lembra de seu tempo com Gambino. Mais tarde, Julius está em seu salão. Só de pensar em Griffith ele já se irrita. Gantz aparece no salão. Julius corre para pegar uma espada, mas sem perder tempo o espadachim corta o peito de Julius. O homem cai sem vida no chão. Alguém entra no salão. Sem pensar duas vezes, Gantz vai para cima. Assim o filho de Julius é perfurado e assim como seu pai ficando sem vida no chão. Os guardas vão em direção ao barulho. Rapidamente o espadachim os corta em pedaços. Gantz foge enquanto recebe uma onda de flechas. Gantz consegue pular nos esgotos e assim escapar. Sons de espada batendo? Aquele é o Gambino. Sim, eu tentei o meu melhor para fazer ele me aceitar. Gantz se levanta ainda ferido e vai para onde está o bando do Falcão. O espadachim pergunta onde está o Griffith. Casca diz que ele está no palácio com a princesa Charlotte. O espadachim vai em direção a Griffith e a princesa. Casca impede Gantz de se aproximar e diz que ele irá envergonhar o Griffith e que é para esperar os dois acabarem de conversar. Casca rasga um pedaço de sua roupa e enrola na ferida no braço de Gantz. A princesa Charlotte diz que não gosta desses bailes barulhentos e diz que se eles podem ter festas calmas, por que não podem parar de ter guerras? Griffith diz que é verdade que alguns homens têm seu lado bárbaro, mas esse é o modo de adquirir e defender coisas importantes. Charlotte pergunta se essas coisas importantes são a família ou as pessoas que eles amam. Griffith diz que isso também,
mas para um homem além dessas coisas que ela mencionou tem outra coisa importante. Convicto, Griffith diz que um sonho, isso é algo que se deve fazer por si mesmo e não para os outros. Um sonho não é sobre status ou onde se nasceu, ou se está ou não dentro da sua realidade, continua sendo um sonho, e abandonar um sonho omitido no coração é como um suicídio. Todo homem, por toda a sua vida deveria por um pouco de esperança, por uma vida que ele pode sacrificar para o Deus dos sonhos. A vida daquele que procura só viver outro dia é inaceitável. Griffith se desculpa com a princesa e diz que falou demais. Charlotte diz que é a primeira vez que ela falou com um homem desse jeito e que Griffith é muito excêntrico, e a primeira vez que ela o viu achou que ele fosse um príncipe jovem, mas muito corajoso. E quando ela descobriu que ele era um mero plebeu, ela não pode acreditar como ele parecia tão gracioso, mais gracioso que a maioria dos nobres, e quando assobiou com uma folha parecia tão natural quanto um garoto do vilarejo, e agora fala como um filósofo. Simplesmente incrível. Um pouco envergonhada, Charlotte diz que os amigos de Griffith provavelmente o seguem por causa de seu charme. Griffith para por um segundo e diz que eles o servem bem e já enfrentaram a morte muitas vezes e eles estão dispostos a sacrificar suas vidas pelo seu sonho, mas para eles não são amigos. Griffith diz que um amigo não deveria só seguir o sonho do outro, um amigo deveria achar sua própria razão de viver, e se alguém destruísse seu sonho, ele deveria se defender mesmo se esse alguém fosse ele. Certo de suas palavras, Griffith diz que um amigo é alguém que se iguale a ele. A princesa diz que Griffith é muito confiante. Cheio de si, Griffith diz que é por isso que ele adquiriu as coisas que ele tem agora, pois antes ele era pobre e nem conseguia comprar um pedaço de pão, e agora ele pode até falar com uma princesa. Charlotte pergunta a Griffith se seu sonho já aconteceu. Antes que Griffith responda, uma empregada do castelo chega dizendo que o Duque Julius foi assassinado e seu filho Adonis também foi morto. Ao ouvir isso, Griffith apenas sorri, sabendo que mais um passo de seu plano deu certo. Finalizando aqui o capítulo.